Pergunta. Eu acho que sim, Jane, porque não faz parte do nosso contexto diário, né? Na nossa cultura, nós aprendemos o que é um Cristo, né? Mas o Cristo que nós aprendemos, pelo menos que eu aprendi, é uma pessoa, né? Não é um estado crístico, né? Então, tudo isso que você traz, para mim, é algo que é difícil até de conceber, né? De pensar no verdadeiro sentido, não na tradução, né? Então, trazendo tudo isso, fortalece uma vontade de um entendimento melhor, né? Que bom. Que bom. E só para passar a palavra para o Luiz, que já levantou a mãozinha, vejam que o que a Ana Lúcia está dizendo é compreender esse conceito para entender também a forma como está sendo apresentado. Mas aí eu vou deixar mais uma pergunta no ar. E compreender esse conceito para ler melhor esse conteúdo, tem alguma coisa de prático na nossa vida? Segura aí, Luiz. Daí eu espero vocês para falar. Oi, Jane. Pode parecer preciosismo, né? Alberto insistir tanto nesse conceito, mas a gente vê que, de fato, além da possibilidade de a gente perder por completo o sentido filosófico, a gente perde também a possibilidade de entender corretamente e ter uma compreensão até superior daquilo que, de fato, é Atman, né? Essa essência universal e que reside em nós e que, no final das contas, é isso que a gente é. Então, toda essa mensagem dos Upanishads, ela acabaria sendo quebrada se a gente parte de uma premissa errônea, né? E que eu me lembre, pelo menos, eu fui ter essa clareza só com as palestras de Alberto e com o livro de Alberto, porque toda outra literatura que a gente tinha contato por tradução oriental, ela cometia esse erro, né? Quando não era um eu com letra maiúscula, era um eu superior, e aí o entendimento foge por completo, né? Fica quase uma coisa personalista, como a outra contribuiu aí, Ana, né? Então, de fato de fundamental importância esse entendimento, né? Ainda mais, Luiz, no contexto, na sociedade em que a gente vive, que tanto valoriza o eu. O eu no sentido de eu tenho que ser alguém, eu vou chegar lá, eu sou eu, né? Então, é uma coisa séria a ser pensada, sem dúvida. E você me lembrou uma imagem que frequentemente a gente faz, né? De que se a gente não sabe o que a gente está buscando, a gente não encontra o caminho. Qualquer caminho serve, porque você não sabe para onde está indo, né? Então, quebrar essa questão de uma busca pessoal, que muitas vezes vai nos dividir ainda mais. Agora eu não posso porque eu estou buscando a minha iluminação. É muito sutil. E claro que nós usamos palavras para falar, né? E palavras, por si só, são dualistas, né? Como diz o Evangelho de Filipe, né? A verdade vem ao mundo desnuda e feita em imagens, porque não tem como, quando você coloca em palavras, necessariamente você está colocando barreiras, né? Que mais? Do próprio livro, gente, mais alguma coisa? Ah, sim, alguém aqui me lembrou a sexta Darshana, né? Que é o sexto que eu sempre esqueço, Vaisheshika. Vaisheshika, Nyaya, Mimamsa. Samkhya, Yoga e Vedanta. Obrigada, Yara. O Pedro disse, acho que o capítulo dá ênfase, sim, essa é a ênfase que ele quis dar, na diferença entre o eu, que é todos os nossos condicionamentos, e o do Atman, que é o uno, e está em tudo, né? Porque o nosso eu realmente é feito dos nossos condicionamentos, né? E é assim, a gente não pode negar que a gente tem um eu, mas é um eu de relação, onde eu tenho uma relação, tem dois, tem eu e o outro. Então, eu não vou encontrar a luz, eu tenho que me tornar a própria luz, porque se eu vou encontrar a luz, tem eu e tem a luz, né?
Então, que é o que o Luiz também estava chamando a atenção, a ideia de quebrar um pouco esse conceito de nós vamos carregar nós para algum lugar. Desculpa, eu estou falando muito. Alguém mais quer falar alguma coisa ou eu vou para o finalzinho? Fala, Mazé. E Marisa depois. Eu não só gostaria de salientar que a leitura desse capítulo, que eu fiz muito cuidadosa e anotei uma porção de coisa, grifei, aquela coisa que eu gosto de livro de papel, porque eu converso com o livro conversa comigo, a gente só não discute muito, porque às vezes não você evolui. briga com ele um pouquinho, depois você pega de novo, abraça e continua. Aí, enfim, mas foi muito, muito rica, e você mencionou no começo da sua fala sobre a questão de Atman e Christos. E durante a leitura, muitas vezes eu fiquei com essa analogia, ou sei lá, alguma coisa assim, falei, parece que está falando a mesma coisa. Então, essa foi, assim, mais um depoimento do que uma pergunta, porque eu achei, assim, muito interessante, aprendi muito, bem como o Luiz Paulino falou, muitas vezes a gente está acostumado com as leituras mais, assim, populares, vamos dizer assim, e aí essa foi muito profunda, foi cuidadosa, e trazer esse monte de fontes foi muito bom, viu? Eu só tenho a agradecer. Que bom. Antes de passar agora para a Marisa, uma coisa que a mim sempre, como professora, né, como profissão de professora, sempre me chama muita atenção, que é assim, você como professor, você pode transmitir muitos conceitos, muitos ensinamentos, mas a aquisição desses conceitos, ensinamentos, ela não se dá porque você falou. Ela se dá quando a pessoa consegue apreender aquilo por si só. E nem sempre vai ser igual, idêntica a forma de cada um sentir e comentar aquilo, né? Porque depende de nossos contextos também, né? Dos mecanismos, dos instrumentos que a gente tem. Eu gosto muito disso. Marisa. Não, você fechou a sua... Agora deu. Sim. Gente, boa noite. É só fazer uma observação, a minha opinião, né? Eu acho que é sempre um risco de conceituação, né? Impressionante. Por exemplo, fica bem claro, assim, pela tua exposição, pelo livro do Alberto, que o que pode se falar do Atman, né? Inclusive que o Atman é igual ao Brahma e que é a mesma coisa e tal. Aí chegamos ao ponto do Brahma, que se ele é a mesma coisa, o Atman é a mesma coisa do Brahma, então o Brahma, como conceituar, né? Essa é a questão também, porque a gente termina conceituando, isso quer dizer, né? Por exemplo, quando se diz que é uno, né? Quando se diz que ele é o absoluto, a gente ainda está conceituando. E, assim, na minha opinião, eu gosto muito, aqui no livro do Alberto ele coloca isso também, que, por exemplo, quando se define o Atman e o Brahma como princípio, realidade, né? Porque aí não é bem uma entidade, ela vai mais por como se fosse uma lei, né, de organização. Para mim fica mais fácil, vamos dizer assim, para mim flui mais essa compreensão. De palatável, essa compreensão, porque se eu coloco como uno, ou como, por exemplo, para mim o todo e o uno já é diferente. O todo é uma coisa, está mais próximo do vazio, diferente do uno, né? Que o uno está mais por uma coisa. Então, é bem complexo mesmo, que eu queria falar. Que é maravilhoso, né? O livro, ele coloca de todas as formas, né? Foca de todas as formas essa questão. E aí eu passei logo para o lado do Brahma, né? O conceito que eu acho que há um risco de conceituá-lo, né? Como uma coisa imutável, por exemplo. Desculpa, eu falo muito, eu sou meio prolixa de gente, desculpa. É porque a história do imutável também é uma coisa meio perigosa, né? Fica meio... O Brahma. É isso. Obrigada. Não, o Alberto, inclusive, coloca, como é normal os autores fazerem, várias
tentativas de entrar nesse conceito que não é conceituável, vou concordar com você, mas porque a gente tem que usar algum tipo de artifício, de instrumento para tentar explicar. E esse é um dos motivos porque as tradições orientais e o gnosticismo, que não é ocidental, é Oriente Médio, né? Insistem na importância de você estudar e trabalhar a sua mente para que ela tenha instrumentos capazes de entender isso. Aí, quando vem com aquela história, não desmerecendo as pessoas mais simples, mas talvez ele possa perceber melhor a vida, mas a capacidade de tentar explicar isso, ela necessita de uma capacitação intelectual também, o que não significa... Está cheio de doutor por aí que acha que só porque é PhD sabe tudo, né? Não, né? Conheço alguém, né, que costuma dizer que é o lugar onde mais ele vê a vida, né? Nos pós-doutorados da vida. E eu sou da área, garanto, isso é bem sério, né? Eu vou convidar vocês para pegarem o livro, quem tem o livro por aí, vamos pegar essas últimas... páginas aqui, ó, e vamos conversar algumas coisas. Por exemplo, na 35, eu vou ler um pedacinho para vocês. Ó, estou com o livro na mão, na 35 ele cita o Chandogya. O Chandogya diz, tudo é Brahman, a vida é Brahman, ele é o Uno, o infinito, o Atman, o que a Marisa estava dizendo agora. E o Atman mora na luz, no lótus do coração, que a gente já tinha comentado também, né? Como se alcança ele? Por meio da meditação, procurar alcançar a comunhão com o Atman, né? Se a gente não sabe disso, como disse o Luiz, como é que a gente vai tentar esse caminho? Isso seria segundo aqueles que já conseguiram transitar, né, andar um pouco desse caminho. Depois ele cita o Mundaka. No Mundaka diz que o Atman reside no homem, e ele, o Atman, é pura luz e consciência. E aí fala da relação do átomo com o Om, né? Com a vibração, expanda e tal. No final desse capítulo, ele vai citar mais um Upanishad, desse capítulo, dessa página, né? Eu vou para outra página. Tem uma passagem que eu marquei aqui como bem interessante. Alguém tem alguma passagem para destacar? Estou na página 36 agora. Eu marquei algumas no livro e eu vou comentá-las, e aí vocês podem trazer as suas também. O Shankara, aqui, ele cita o Vivekachudamani, né, a principal obra do Shankara. E no Vivekachudamani, Shankara diz, a vidya é a ignorância acerca do Atman. A vidya, ou seja, não ter vidya, não ter o verdadeiro conhecimento, é a ignorância acerca da realidade de Atman. E é a identificação com o mundo da dualidade. Isso impede a visão de que somos Brahman. Então, isso tem relação exatamente com aquele caminho que o Luiz aqui estava chamando a atenção da gente, né? Atman deve ser descoberto por meio de uma cognição direta, uma percepção direta, não é pelo estudo de livros, mas o estudo serve para te ajudar a esclarecer melhor tais caminhos e encontrar melhor essa condição. Mas isso vai necessitar a meditação. Lembra que a gente tinha visto isso? Leitura, reflexão, meditação. Não adianta ficar num só. Atman, ilimitado por natureza, o Atman, que é ilimitado por natureza, ele diz, citando o Vivekachudamani ainda, ele diz, ele é ilimitado por natureza e limitado pela mente. A mente epistemológica, a mente que separa, que constrói, que repara, né, que coloca cada um na sua caixinha, limita Atman, enquanto que Atman, na realidade, é ilimitado. E aí ele cita a passagem, o Sutra 203 do Vivekachudamani. O Atman é inteiramente diferente de Jiva. Jiva
indica a individualidade. Já Atman é o impessoal e universal nos seres. Ele cita, que eu já comentei, Atman está além dos envoltórios, né? Portanto, o meio para a experiência de Atman é totalmente alquímico, é a meditação e a yoga. E já estou indo para o final do capítulo. Alguém tem algum destaque? Não? Então, terminando aqui, ó. Na página 38, eu marquei. Mais uma vez, diz o Alberto, diria o instrutor, ó persistente estudante que já leu traduções ruins e explicações equivocadas. Saiba que o Atman é eterno e a individualidade, o eu, é impermanente e mortal. Com viveka, discernimento, deve investigar esta suprema verdade, a real natureza de Atman. E pela experiência, descobrir que, entre aspas, tu és Atman. No silêncio da meditação, na cessação dos movimentos da mente dualista, lembra o conceito de yoga, pode intuir a verdade suprema da Vedanta, que Atman é Brahman. E ser tocado pela pulsação do Atman é sentir o gosto do elixir da bem-aventurança. Isso está lá no finalzinho do Vivekachudamani, no Sutra 553. Ele tem 683 sutras, se eu não me engano, slokas, né? E aí ele faz mais alguns comentários sobre o Vivekachudamani, e eu vou ler só essas duas passagens finais. Na Vedanta Advaita, podemos entender o que é verdadeiramente o Atman. E que há uma total unidade entre Atman e Brahman, entre ser e o Uno, entre Alaya e Adibuddha, que seriam, correspondentemente, Atman e Brahman na tradição budista, ou equivalentes a, né? Alaya e Adibuddha. Uma total não dualidade, sendo uma falta de discernimento e de compreensão da filosofia dos Upanishads, traduzir Atman por eu individual ou alma individual. E ele fecha. O Atman é sempre universal e é um só. É somente um. É só o um. É. É, foi e sempre será. Atman ou não Atman, eis a questão. Parafraseando Francis Bacon aqui. Não, é Shakespeare. Atman ou não Atman, eis a questão. O que vocês têm para comentar? Mãozinha? O que mais lhes chamou a atenção? Oi, Pedro. Exatamente. Eu acho que a gente tem que criar, tem que ter esses conceitos para que a gente possa, através desses conceitos, criar um simbolismo, porque a gente só vai entender essas coisas através de um simbolismo. Mas é necessário um intermediário. Por isso que é importante ter esses conhecimentos de PH e Átila. Eu entendi mais ou menos isso. Exatamente. Por isso que eu acho que ajuda tanto a gente criar esses paralelos com outras tradições que às vezes não são mais conhecidas, né? Como a Ana Lúcia estava falando, você faz associações que te ajudam a ir dando mais um passo, entendendo, na minha opinião, eu entendo que é assim, que nenhuma linguagem te levará até lá. A linguagem funciona como um instrumento para gerar condições, mas à medida que ela já não é suficiente, larga ela de mão e vai para frente, porque senão você fica amarrado repetindo.
o eu superior que alcança, ultrapassa Manas Buddha, aí você... Isso, inclusive, é Blavatsky mal lida, porque ela nunca chama a Atma de eu, né? Então, a gente ter alguns cuidados. E eu entendo disso também que você está falando, Pedro, que se você não tiver ainda a oportunidade de ler os Upanishads, eu particularmente gosto muito dos Upanishads. Eu acho assim uma leitura muito inspiradora. E os Upanishads, esses principais, né, geralmente são 12 considerados os principais, eles são pequenas histórias, né, contadas num contexto, com uma terminologia que é para te levar para o simbolismo esse que o Pedro está chamando a atenção, de você entender aquilo como uma forma de caminhar na direção de encontrar essa unidade, essa Atma Yoga, né, de que Atman é idêntico a Brahman. E entendo uma melhor compreensão sobre esses termos, incluindo um monte de termos que eu falei hoje aqui, né, Hiranyagarbha, ou que seja, né, a gente conseguir surfar melhor nas ondas do Upanishad, né, e assim entender melhor aqueles conteúdos. Por isso, inclusive, eu tomei a liberdade de, respeitando a nós todos, incluindo a vocês e a mim, e com um pouco mais de calma, sim, porque nós vamos pegar pela frente um capítulo só sobre, é uma parte pequena, só sobre os Upanishads. O texto em si tem pouca coisa, mas a gente consegue ter muito mais informações se a gente pegar aquela uma página e aproveitar para conhecer quais são os Upanishads, como é que eles funcionam, tal. Eu acho que a gente vai ter um estímulo para outros aprendizados junto, que vão nos ajudar a entender melhor a tradição da filosofia Vedanta Advaita e outras filosofias indianas e outras Advaitas. A gente vai ver um capítulo pequeno sobre o Bhagavad Gita, então, novamente, a gente pode trabalhar um pouco mais os Brahma Sutras. Então, eu estou fazendo esse convite a vocês, né? Mais alguma fala, alguma mãozinha? Yara e pessoal nosso aqui, a Irenice. Irenice, abre aí para você falar, mas deem uma olhada se tem alguma questão que está no chat e que mereça uma resposta, um comentário, né? Porque eu não tive tempo de olhar. Fala, Irenice. Lembrando de A Voz de Silêncio, e eu não lembro literalmente a frase, mas é tipo, tocarás na luz, mas não entrarás na chama. Então, se a gente... Isso é uma reflexão muito particular, né? Pedro tinha falado, acho que Pedro, sobre a necessidade de a gente criar simbolismo, já que é uma coisa muito subjetiva. Então, para mim, funciona assim. Eu vejo como Atman uma grande fogueira, que seria essa chama, e nós seríamos chispas dessa fogueira, que essa grande chama solta chispas e seríamos nós de um ponto de vista interno, né? Porque, como você falou há pouco, o eu, por exemplo, Irenice, ela não é, ela está. Ela vai passar, e se eu pegar o budismo, o contínuo mental é que vai seguir. Mas Irenice, em si, ela vai se acabar em algum momento. Mas algo que anima, que seria o hóspede dessa Irenice, que é permanente, que seria a chispa, assim eu entendo, é que vai fazer esse contínuo, esse caminhar. Então, como a gente vê que o mundo e nós ainda somos muito permeados por avidya, que é exatamente essa mal compreensão do Atman, porque a gente, de certa forma, é muito egoísta, esse eu que separa, que divide, que tem esse conceito
essa cognição equivocada de que somos separados, que se acha né? Independente, né? Que se pensa independente. Se acha e que é completo, né? Por si já se basta. No entanto, não é bem assim. Então, isso aí é exatamente a raiz de todo o mal, de todo o sofrimento. E só a partir de uma compreensão, vou dizer uma compreensão com C maiúsculo, e a meditação é que é possível a gente tocar essa luz, mesmo que não entremos na chama, mas tocando essa luz, que pela meditação seria uma experiência, experiencial, saborear essa unidade fundamental, aí sim a nossa vida pode mudar. E aí estaremos mudando o mundo, né? Mesmo que seja timidamente, devagar, mas é uma tentativa, é um desafio. Porque a gente tem que começar essa mudança por a gente mesmo, né? Sim, essa é a questão. Sim. E como vários aqui hoje disseram, se Brahman e Atman são indizíveis, indescritíveis, não duais, nós usamos os vocábulos para criar formas de conseguir falar sobre isso. Mas a gente não pode ficar preso a esses conceitos, como muito bem a Marisa também destacou.